E a prece, não dá, vai dar pra fazer? Isso. Vamos a fazer. prece, né? Então, vamos lá. Então, pedir, Senhor amado Jesus, que nos guie nos ensinamentos de hoje, que consigamos, Senhor, aprofundar os nossos conhecimentos. Obrigada pelo momento mais uma vez juntos. Hoje, nessa aula, que temos as oportunidades de fazer nossas perguntas, de trazer nossas dúvidas sobre o conteúdo trabalhado até agora, Senhor. E o objetivo também é que cada um de nós tente achar também essas respostas e compartilhe os nossos entendimentos, Senhor. Então, que recebamos toda essa inspiração, né, de trocar informações juntos. Agradecemos a todos os mentores espirituais que aqui se encontram. Agradecemos imensamente o seu tempo, a sua dedicação para continuar nos ajudando nos nossos estudos. Esse é um estudo mais aprofundado, em que a gente quer não só, Senhor, aprender a teoria, mas conseguir colocá-la em prática em todos os dias de nossas vidas, nosso aprendizado aqui nessa encarnação. Então, que nos guie a todos nós, a Dona Lúcia como uma facilitadora desse processo, mas a todos nós, que nós possamos refletir e pensar em todos os aprendizados que tivemos até agora e tirar as dúvidas que também temos. Então, muito obrigada. E assim seja. Seja. Bem. Bom, então vamos lá. Então vamos na pergunta 3, né? O que acontece quando a gente aceita essa reconciliação? Vocês lembram que aconteceu num sonho, né? Em que Segismundo estava querendo voltar, né, na reencarnação, mas a Adelina estava repelindo ele através de uma energia negativa dessa memória que tinha inconsciente do que eles viveram na vida passada. Mas os mentores, através de Alexandre Herculano, conseguiram fazer com que ele se reconciliasse através do sonho. Vocês lembram o que aconteceu e o que acontece quando a gente aceita, né, essa reconciliação? Eles relatam, eu me lembro, né, eles relatam a Adelino mudando o padrão vibratório dele, né, ele elevando o espírito dele, tirando aquela casca, aquela energia, aquela cor que emanava, né, do espírito dele mais escura, mais negra, e demonstrando o espírito elevado, que já no estágio maior de elevação que ele é, na verdade. Então ele se demonstrava muito apagado, né, opaco e menos evoluído, e quando ele aceita ele perdoa, né, e aceita essa reconciliação. É interessante André Luiz narrando, né, como ele consegue perceber que ele é um espírito de uma evolução maior do que ele aparentava por conta daquela energia que ele trazia, né, daquela lembrança que trouxe quando começou o processo reencarnatório de Segismundo, né, quando ele começou a se aproximar perto dele. É isso mesmo. Saiu aquela vibração pesada, né, que ele tinha, o Adelino, com o ato do perdão, né? Então, aquela situação que ele vivia, que ele achava que era um inimigo, um perseguidor, então aquilo lavou o coração dele quando ele sentiu a sinceridade, né? No propósito do Sigismundo, pedindo ali perdão para ele. Então aquilo se dissipou, uma coisa que saiu e ele se apresentou com sentimentos mais nobres, né? Que ele já possuía. É isso mesmo. Ver como ele fez, como foi feita a chamada, né? Como o mentor de André Luiz Alexandre, ele conversa com o Adelino, né? Falando, né? Que mas ele é um mendigo, ele quer me matar, eu vejo que ele quer me matar, tem muito ódio, enfim, né? E a chamada que ele faz, se ele se apresenta assim, você não quer ajudar o próximo, né? Então a pessoa que está menos evoluída que você, ou está precisando de ajuda, você quer estender a mão e ajudar. E o gesto também dele se ajoelhar, né? Aquele gesto de humildade, dele se ajoelhar, comoveu o Adelino, né? Então ele percebeu como é que uma pessoa se ajoelha, é humilde ali, chorando, comovido. Então aquilo lá foi a gota d'água para ele
dissipar todas aquelas nuvens, aquelas sombras que ele tinha, né? Como é que podia um homem ali ajoelhado, implorando, né? Ele não podia ser um perseguidor, ele não devia ser um inimigo dele, né? Mas alguém que estava precisando de ajuda mesmo, né? Então, naquele momento foi decisivo para ele. Eu acho que o que vocês estão comentando até responde a pergunta 4 também, né? Que pergunta o que acontece enquanto a Adelina estava repulsando o Segismundo, que é isso que a dona Odete está falando, né? Deixa eu comentar uma coisa. Claro. Dona Odete falou do gesto de ajoelhar, que é um gesto muito bonito, é uma demonstração efetiva de sentimentos de boas intenções. Mas eu pergunto para vocês, por que é que no Espiritismo a gente não se ajoelha para rezar? Porque Ótima pergunta, né? mais importante do que a genuflexão. Porque não precisa. Não precisa se ajoelhar, né? Se ele só ajoelhasse, mas não tivesse mudado o sentimento de ódio, nada ia acontecer. Então, batendo na mesma tecla, o importante é a nossa renovação íntima, né? Acho que conectando com a palestra que nós ouvimos na semana passada sobre a caridade, fazendo um link, né, com a ação do mentor do André Luiz, por caridade, ajudando o Adelino, conversando com ele, sem direcionar ele, sem falar, você tem que fazer isso. Mas ele, através de palavras, do amor que ele tinha e que ele exprimia por aquelas pessoas que ele nem conhece, ele conseguiu converter a situação. Né? De novo, o poder da prece, o poder da palavra e o poder da energia, né, que nós temos. Que cada um de nós carrega, às vezes a gente nem sabe. A energia é a base, né? É o amor, né? O amor que ele expressou, que ele emanou para o Adelino e para o Segismundo, e aquele amor proliferou, né? Ele multiplicou e a partir dali a gente vai ver frutos efetivos, né, disso. E aí, tirando a conclusão de tudo isso para aplicar no nosso dia a dia, o que a gente conclui? Sempre que nós tivermos qualquer tipo de sofrimento, de problema, de dificuldade, o que a gente tem que fazer? Colocar amor. A energia amorosa é a que remove montanhas. Bom, se a gente, como eu falei, eu acho que os comentários responderam também a 4, né? Que é o que acontece com as nossas células e com essa repulsa que a Adelina estava tendo para o Segismundo, né? Que seria essa explicação que a gente deu, que estava realmente repelindo o Segismundo e gerando uma vibração que estava completamente contrária ao que estava acontecendo naquele momento, né? E aí, acho que um pouco até desse comentário que a dona Lúcia fez agora no final, né? A pergunta que fala assim: levante o padrão de suas forças morais. Esta frase foi o final de uma advertência de Alexandre a Segismundo em vias de reencarne. Porque, no caso, Segismundo é tão importante, mesmo em um processo de reencarne, a contribuição do espírito reencarnante. Então, ele, como espírito reencarnante, também era importante que ele se mantesse com esse padrão elevado. Por que isso é importante? Eu lembro que quando eu era menina, bem menina, eu devia ter uns 10 anos, eu perguntei para minha mãe: mãe, se Deus tudo sabe, tudo vê, por que a gente precisa orar e pedir? Ele sabe o que eu quero, ele sabe o que eu preciso. Aí minha mãe falou: mas a gente precisa ter o querer de buscar. Porque se a gente não busca, se a gente não quer, é muito fácil. Deus sabe e Deus simplesmente dá. Mas tem que ter o nosso querer em tudo, né? E eu acho que é exatamente esse o processo. Segismundo estava prestes aí da implantação, né, no útero. E aí ele começou a desfalecer porque ele estava com medo da reencarnação. Assim como nós, né? E aí falou: levante seu padrão moral para você se ajudar e ajudar o processo da reencarnação. E tudo, gente, é a gente, é a nossa parte. Quem que falou? Eu acho que foi José Petitinga, que é um espírito protetor de um grupo de amigos que eu tenho, e ele falou o seguinte: faz a sua parte
Foi ele que falou, gente. Agora, enfim, mas faz a sua parte que o resto Deus fará por nós. Então, tudo tem que ter a nossa parte. Eu estava vendo essas coisas que a gente vê em redes sociais, que eu não tenho a mínima ideia se é verdade. Mas eu vou escolher acreditar que é, porque eu achei muito bonito. Que fala que quando... É Michelangelo que pintou a Capela Sistina, né? Quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, que ele foi mostrar o desenho original, nesse post que eu vi de novo, não sei se é verdade, não fui procurar fake news, mas no desenho original, na pintura original, os dedos, né, do que significa Deus e o que significa o homem Adão, estavam se tocando, né, eles se tocavam. E aí foi pedido para ele refazer e abaixar um pouquinho o dedo do homem, mas Deus continuar com aquela expressão de que estava estendendo toda a mão, que era exatamente para passar essa mensagem, de que a mão de Deus está sempre estendida. Para a gente tocar a mão de Deus, tem que ter a nossa boa vontade de levantar aquele pouquinho para encostar. E eu achei isso muito bonito e profundo, assim, porque é verdade, né? Que é isso que você está dizendo, Gia. Deus sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, mas assim como o Zaqueu teve que subir na árvore para enxergar, isso. tem que ter a nossa vontade de falar assim, não, eu quero, eu vou atrás, eu vou pedir, eu vou, né? Nossa vontade em ação, né? a nossa vontade em ação muda a química espiritual. Estabelece a sintonia. Né? Isso. Perfeito. E veio para mim também Vontade e veio para mim o querer e o livre-arbítrio, né? Porque ele tinha a condição de escolher ali se ele queria ou não queria aquilo. A questão do querer é a questão de escolher conscientemente aquele processo, por mais doloroso que seja. Ele estava empenhado nisso mesmo, né? Ele estava trabalhando para que isso acontecesse. É que deu aquele desânimo devido às atitudes mentais do Adelino, né? Mas ele estava assim com bastante proposta de chegar a essa situação de um novo reencarnante com aquela família, né? Mas ele ficou em dúvida. Mas ele fez a parte dele, né? Ajudado tudo, mas ele fez a parte que lhe cabia, né? Então... Eu acho que outra coisa que fala do medo dele também, né, é que ele sabia que na encarnação passada ele tinha cometido um crime. Ele passou por um tempo no mundo espiritual de fazer ótimas obras, inclusive ele fundou uma instituição, né, ele fez várias... Mas só na experiência da carne é que ele ia realmente tratar, né, aquele mal que ele fez no passado. E o medo também foi muito grande de não conseguir, de falhar de novo, de errar de novo, de matar de novo. Né? Então, tem esse... E aí uma reflexão, talvez, para o que a gente traz, né? Quanto que o medo pode paralisar a gente, né? O medo, a culpa, são os sentimentos que paralisam. Ao invés de fazer uma ação, ao invés de a gente pensar em algo diferente a fazer, eles paralisam. Então, quão importante é a gente ter consciência, não estou dizendo não ter medo, porque eu acho que é bem difícil, principalmente no mundo que a gente vive hoje, mas ter consciência dos nossos medos, para poder, né, com oração, com tudo que a gente conhece por volta disso, mas que eles podem paralisar a gente sim, né? Que vamos paralisar aqui também, paralisa na hora de reencarnar, né? Eu ia falar exatamente isso, gente. Não só o medo, né, mas o sentimento que seja, né, de pavor, pânico, chame do que quiser, mas é interessante ver como o padrão vibratório influencia no resultado. Então, nesse caso, o Alexandre explica, né, que isso atrapalharia, podendo até gerar o aborto em determinado momento da gestação, se ele não se enquadrasse nos padrões vibratórios, padrão moral que a gente pede para conseguir auxiliar no processo. E era um processo antecipado, mas que o próprio Alexandre e os outros espíritos que estavam lá acreditavam que Segismundo conseguiria, dado os méritos que ele conseguiu no tempo do plano espiritual dele. Mas é interessante, levando isso para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente se pega tendo pensamentos não tão positivos, ou, como você mesmo disse, com medo de alguma coisa, ou
agora com tudo que está acontecendo, né? Então, primeiro, não vai adiantar, né, ter medo, ter pavor ou gerar pensamento de não vou conseguir, que é o que o Sigismundo estava, né, com medo de falhar de novo, que era o medo que ele estava naquele momento. A gente também no nosso dia a dia, o quanto a gente precisa, eu pelo menos falando por mim, precisa me policiar para não entrar nessas situações e vibrar de maneira positiva, né? Que só isso já é por si uma ação positiva, né? Já é uma mudança de atitude que gera uma energia que vai ao meu favor e não contra a gente, né? Você me fez lembrar um ditado popular muito conhecido que diz que o coração tem portas que só se abrem de dentro para fora. Então, enquanto eu não quiser, enquanto a minha vontade não agir, as bênçãos podem estar se derramando, está chegando e a gente não recebe. Não recebe, Uhum. Bom, vamos seguir, que eu quero chegar nas perguntas da Lei e da Tabata. Como se processa a reencarnação de irmãos que saem das zonas inferiores para a vida física? Alguém lembra dessa parte? Pela lei natural, né? Pelo processo natural reencarnatório, né? Muito parecido, só que sem o apoio todo que tem, né? No caso do Sigismundo, ele recebeu intercessões, então pessoas amigas dele, ele devia ter algum crédito, né? Espiritual, embora ele tivesse dado um tiro, né? No opositor dele, no adversário das outras vidas, né? Através de não sei se me deu a impressão que fosse um duelo de armas, né? Então ele ficou assim, ele não estava em zonas inferiores. Ele tinha um crédito, que ele tinha feito algumas coisas boas para alguém. Então, ele foi um espírito que recebeu uma intercessão, uma influência de amigos, né? Só um ponto, que eu acho que essa pergunta, eu me lembro que teve algum momento do capítulo que André Luiz fez essa pergunta e deu como exemplo o próprio pai dele. Não sei se vocês lembram se é isso. Eu tinha entendido assim a pergunta, que não era em relação a Sigismundo, mas era assim, uma pergunta geral. As pessoas que estão na zona inferior, ele até falou, por exemplo, meu pai teve que voltar e ele estava na zona inferior. É verdade. Agora, eu não lembro qual foi a resposta que os mentores deram, mas eles deram uma resposta sim, quando ele fez essa pergunta. É verdade, eles deram essa resposta, é porque o pai do André Luiz saiu de zonas inferiores, né? Mas, se não me engano, os espíritos falaram que ele teve uma ajuda porque a esposa dele tinha trabalhado muito tempo entre os amigos, porque a esposa que deveria ter esses créditos, e ela trabalhou muito para que houvesse a reencarnação do pai de André Luiz novamente. Então, houve uma intercessão aí, uma influência de outras pessoas. Então, daí o André Luiz até parece que fica satisfeito, porque ele estava assim meio perturbado. Será que o meu pai reencarnou assim, teve uma assistência? Então, pela explicação que eles deram, ele recebeu essa intercessão. É um caso diferente do Sigismundo, porque ele tinha crédito também, o Sigismundo, né? Então, ele recebeu todo esse amparo, assim, bem próximo dos espíritos. Agora, o pai, eu acho que foi uma resposta que ele não se preocupasse, que o André Luiz não se preocupasse com aquilo, porque alguém tinha intercedido, né, a favor do pai dele. E eu acho que ele ficou satisfeito, ficou assim menos preocupado, aliviado, isso, é para o termo próprio, por causa disso, né? Agora tem algum companheiro que queira falar aí, o que acontece aí, pode falar. Acho que a dona Lúcia vai adicionar.
Eu só queria lembrar que a doutrina, em muitas ocasiões e circunstâncias, não só nas obras da codificação, mas obras de André Luiz e outras, afirma com toda a segurança a grandeza, a grandiosidade da misericórdia divina. Então, se nós que vivemos aqui no planeta Terra e somos espíritos inferiores com muitas limitações, já sabemos suavizar as penas, já sabemos, a pessoa está endividada, consegue um financiamento num banco. O problema em si existe, a dívida está lá, mas já existem recursos para auxiliar. Ora, se isso acontece num planeta de expiação e provas, imagine em relação ao plano espiritual superior. Nós somos paparicados, cercados de ajuda, de recursos, amigos interferem por nós e assim por diante. Né? Por isso que nós temos que fazer amigos, né? Nós temos que fazer amigos, porque num caso desse, diante de um crime que houve, tanta gente intercedeu a favor do Segismundo, não é? Não é mesmo? É misericórdia. Pois é, dona Ivete, nesse momento solene, vamos fazer um pacto de amizade pela eternidade, tá bom? É verdade. A gente tem as fraquezas, né? Mas no meio de um momento de fraqueza, a senhora pode ter ganho uma porção de amigos por fora, ajudado muita gente, né? Com certeza, os laços de afeição desse grupo estão sendo muito bem trabalhados. Quer dizer que então nós vamos fazer amigos. Bom, vamos fechar aqui na última pergunta, né? Ele fala, quando André Luiz, depois de ter se maravilhado com os modelos masculino e feminino, pensou nos irmãos encarnados compadecidamente por não conseguirem edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores, o que Alexandre diz a André? Compadecidamente mesmo, né? Para não criticar. Eu tenho uma cola. Falou para uma maledicência. Ele fala isso mesmo, mas ele até falou, né? Porque essas pessoas, em outras palavras, ele falou, essas pessoas eu vou falar com as minhas palavras, mas acho que por abusarem, né, do sexo e do corpo, elas vão sofrer suas próprias dores, né? Não precisa a gente ficar julgando, é o que você está falando, é maledicência, né? Não precisa ficar falando mal nem julgando. As pessoas é uma necessidade primitiva e que as pessoas que abusarem dessa, né, sei lá como é que a gente chamaria, mas abusar dessa parte, dessa prática, o sexo ou do próprio corpo, elas mesmas sofrerão o seu próprio entendimento na sua própria jornada. Eu lembro que foi uma coisa mais interessante como ele discorre, né, até chegar esse momento, como ele narra de todas as energias que essas pessoas acabam levando para dentro de casa, né, os maridos infiéis, as infiéis, né? Nossa, enfim, é muito forte, né? O quanto é interessante, o quanto às vezes eu fico pensando aqui, pena que o espiritismo não consegue atingir uma massa maior, né? Porque o quanto isso poderia transformar a vida de muita gente, né? Porque às vezes a gente vê gente sofrendo do nosso lado, né? Por ignorância. E não estou falando de ignorância no sentido pejorativo, ignorância no sentido de falta de conhecimento, falta de conhecer a doutrina, né? Falta de entender o que está por trás daquilo, né? Falta de amor, por assim dizer. E às vezes a pessoa, ela entende um pouquinho, mas como ela vê que todos esses ensinamentos trazem uma grande responsabilidade para ela, então ela faz de conta que não sabe. Né? Porque você, quando sabe disso, e isso entra na sua mente, está no campo mental seu, você acha, isso é certo, é verdade, mas aquilo ali não penetrou nela, né? No sentimento dela. Então, ela faz de conta que não sabe, né?
acho que é melhor ignorar e ficar vivendo assim uma vida mais assim, mais solta, sem muito um regulamento, um equilíbrio íntimo, né? Então precisa se equilibrar, precisa ter força de vontade, precisa fazer força, né? Então vai trazer responsabilidade. Então a pessoa ignora. Tá bom. Bom, vamos fechar as perguntas da aula passada, então. A gente fechou. E aí, vou pedir para a Lê ou a Tabata fazerem as perguntinhas que vocês mandaram, se vocês não se incomodarem. Lê, você pode fazer a sua? Posso. Eu mandei duas. A primeira é sobre a nossa evolução, né? A nossa evolução, a gente aprendeu que ela ocorre nos meios minerais, primeiro, né, do mineral, para o vegetal, animal e nominal. E porque só somos espíritos, nos tornamos espíritos somente no último, que é o estado hominal, né? O que a gente é, teoricamente, antes desse estado hominal, e se a gente não traz esse registro desses estágios prévios com a gente. Não sei se está claro a pergunta, mas assim, se a gente não é, a gente só realmente o espírito ele só realmente encarna quando a gente encarna no estado hominal, o que é antes, né? Nesses outros 3 estados? Quando eu estava revisando as minhas notas, me veio essa dúvida. Não sei. Não vem a ser um princípio inteligente, um princípio espiritual? Eu acho que a Dona Lúcia pode falar. Isso, é verdade. Letícia. Eu acho que você me mandou também um negocinho a respeito disso para eu ler, não foi? Foi. Olha, vamos repensar o pensamento já pensado. Na aula da biografia de Kardec, nós comentamos com vocês que o eventual substituto de Kardec seria Leon Denis. Vocês estão lembrados? É um espírito da mesma envergadura, um grau evolutivo respeitável. E as obras dele são belíssimas, quando vocês puderem, não deixem de ler, a gente comentou isso no dia da aula também, é uma filosofia poética linda demais. E ele tem uma frase basilar, que diz: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. Então, ele está reforçando a teoria de Kardec, da evolução do princípio inteligente, está reforçando toda aquela gama de ensinamentos preciosos de André Luiz, especialmente no livro Evolução em Dois Mundos. No dia que a gente abordou esse item, na aula, eu pedi para vocês, exatamente porque é um raciocínio tão transcendental, tão metafísico, tão difícil da gente trazer para o nosso concreto, eu pedi para vocês pensarem na solda elétrica, estão lembrados? Alguém trabalhando com a solda elétrica, saindo aquelas fagulhinhas. Pois, com todo respeito, o trabalho de Deus é assim. Ele exterioriza através do seu pensamento essa energia poderosa, que a gente não faz nem ideia de como ser. E dessa energia exteriorizada surgem fagulhas. Chamei na aula de sementes espirituais, mas que a filosofia chama de mônada. E mônada é conceito que nem reencarnação. Existe desde que o mundo é mundo. Filósofos espiritualistas importantes do passado já sabiam dessa semente espiritual.
Então, eu comentei com vocês, a semente foi criada e supervisionada pelas leis divinas, ela entra na dinâmica da caminhada evolutiva. E esta sementinha espiritual é criada por Deus, é centelha divina. Ela tem potencialidade divina. Só que naquele momentinho de semente, está com tudo ainda por transcender, não. Como é que eu vou dizer? Formar? Não. Desenvolver essas Desenvolver. Desenvolver. É que como a semente, foi outra coisa que insisti nessa nossa aula. Quando a gente olha para um caroço de abacate, alguém diz que aquilo é um abacateiro? Não é. Irá a ser um dia. Milênios, sabe-se lá quanto tempo o princípio espiritual, a sementinha espiritual, vai levar para atingir o seu momento de perfeição possível, né? Pois bem, então, essa sementinha é direcionada por forças invisíveis e imponderáveis para o início do seu trabalho, que a gente imagina tem acontecido no reino mineral. Mas vocês devem lembrar que eu falei que provavelmente, com quase certeza absoluta, existem outros reinos anteriores que nós, pela nossa desinformação, pela nossa própria incompetência, não sabemos nem que existem. Mas então vamos supor que começou a trajetória evolutiva do princípio inteligente no reino mineral. A ciência acadêmica diz que os minerais não têm vida, mas o trecho do livro de filosofia, o curso de filosofia espírita da Federação, viu? Que eu te mandei, mostra que não, que o princípio inteligente está ali vitalizando aquela experiência, vitalizando não, dirigindo. No dia da nossa aula, eu falei para vocês, para nós termos certeza que o princípio inteligente, não estou falando espírito não, hein, gente? Que a sementinha espiritual está lá, é pela própria organização que existe no reino mineral. Se você pega uma molécula de ferro e põe no microscópio, ela tem identidade, ela tem uma organização que permite que todo mundo saiba que aquilo é ferro, não é cálcio, não é azoto, não é qualquer outra substância. Então, esta ordem é uma prova evidente de que existe uma sutil inteligência administrando, organizando aquele trabalho. Aí, no trecho que eu te mandei, fala das transformações que acontecem no reino mineral, né? É um assunto fascinante. Podemos até combinar uma aula só sobre... Chama os cristais, que são seres dotados de uma vida mais rudimentar. Exato. Mas que não lhes pode negar este atributo. Então, eu comentei com vocês nessa aula também que nessa ocasião o princípio inteligente ainda não tem um perispírito como nós temos, mas tem o molde espiritual que a filosofia espírita chama de experiência, que vai botando ordem naquelas coisas, né? Bom, terminado esse ciclo, quanto tempo dura essa experiência do princípio inteligente no reino mineral? André Luiz não diz, e eu não sei. No momento certo, os arquitetos siderais, aqueles espíritos de luz que trabalham com Jesus, impulsionam aquele princípio inteligente, aquela centelha divina para a etapa seguinte do seu trabalho, que é o reino vegetal, onde ela vai vivenciar experiências muito mais complexas.
Inclusive, André Luiz ensina que ali estão os ensaios da nossa respiração, da nossa circulação. Vejam que a construção disso que nós somos hoje é um trabalho longo e complexo, né? Pois bem, terminado esse ciclo, vocês estão lembrados que eu disse que não há interrupção, como elos de uma corrente? Eu até pus a corrente lá no nosso slide, porque tudo acontece lenta e gradativamente. E essas mudanças são delicadas, sutis. Então, o princípio inteligente adentra o reino vegetal, realiza suas experiências, aprende todas as lições possíveis e necessárias nessa etapa e, lenta e gradativamente, é impulsionado para a etapa seguinte do reino nominal. Nesse momento da nossa aula, eu falei para vocês que existem plantas que parecem bicho. Também no mineral, tem pedra que parece flor, né? Se a gente pegar uma enciclopédia tipo Naturama, a gente vai se encantar. Se a gente olhar o fundo do mar, tem provas evidentes dessa transição de um reino para o outro. No dia da nossa aula, eu citei para vocês a Dionéia, aquela famosa planta africana, que é planta, mas come inseto. Então, ela já está com um pezinho no reino animal. Pois bem, então adentrou o reino animal. No reino animal, a evolução é maior. Não existe ainda inteligência. O princípio inteligente está lá, mas inteligência como nós temos hoje ainda não está lá. O que os animais têm são manifestações instintivas. Instinto e inteligência são coisas completamente diferentes, são talentos diferentes. Então, nesse reino nominal animal, o ser com letra com S minúsculo vive no automático. Quando ele atinge o máximo do aprendizado no trabalho, no reino animal, os mentores da vida maior pegam este ser com S minúsculo e, diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o submetem a transformações específicas que farão do seu perispécie um perispírito. E, ao receber essa enxertia espiritual, vamos dizer assim, ele conquista talentos novos, talentos que não existem nos reinos anteriores. Pensamento contínuo, livre-arbítrio, sentimento, memória, que não existe no mineral, nem no vegetal, nem no animal. E, diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que essa transformação, essa mudança de patamar, provavelmente aconteceu na dimensão espiritual. Como é que eu vou dizer? Essa não é bem uma enxertia espiritual, mas é algo mais, um plus que o princípio espiritual está recebendo. E aí, quando ele reencarna, na experiência seguinte, ele já não é mais um macaquinho esperto, ele já é um ser humano. E eu falei para vocês também que André Luiz diz que nunca a ciência acadêmica da Terra encontrou o famoso elo perdido. Elo perdido. Isso não aconteceu aqui na Terra. E sabemos que a evolução, que o trabalho evolutivo do ser, acontece tanto na dimensão material como na dimensão espiritual. Então, há trabalhos que nós podemos realizar aqui e há outros que tem, sabe-se lá por quais razões, tem que ser feito lá.
Falei de enxertia, dizendo para vocês que não é a palavra ideal, adequada, que define bem o processo, mas, de uma certa forma, nos ajuda a funcionar melhor. Vocês sabem que se eu pegar aqui na Terra um pé de limoeiro, aquele limão vermelho que é super resistente, e fizer um enxerto de laranja, de mexerica, sei lá do que for, aquele limoeiro vai passar da laranja, né? Então, essa possibilidade que a gente vê acontecer no reino vegetal, acontece também no reino nominal. Houve esse plus, esse acréscimo, e aí, a partir desse momento, o princípio inteligente passa a ser princípio espiritual inteligente individualizado. Em vez de ser um ser com S minúsculo, ele passa a ser um ser com S maiúsculo. É um espírito responsável por si mesmo. É verdade que nessas encarnações iniciais, ainda muito mais próximas do animal do que pela bagagem de experiências que ele tem, do que do ser inteligente, ele ainda é supervisionado pelos mentores. No dia da nossa aula, eu ainda comentei com vocês que os nossos filhinhos vão para o maternal, vão para o jardim da infância, vão para o prézinho, sempre protegidos, amparados, cuidados pela mãe, pelos professores, etc. Mas quando ele chegou na etapa universitária, ele já tem competência para tomar conta de si mesmo. Então, o mesmo acontece com o princípio espiritual inteligente individualizado. Nessa primeira etapa, ele é protegido, tomam decisões por ele, até que ele tenha competência para ir administrando a própria vida. Errando e acertando, ele vai crescendo, né? Então, tem uma pergunta, acho que é sua, né, Letícia? Quanto que o espírito pode interferir na sua evolução? Foi você que fez ou foi a Tabata? Não, a minha segunda é relativa a provas e expiações, mas hoje eu estava estudando o capítulo de provas e expiações, eu acho que é um capítulo futuro. Eu me adiantei um pouco, então só tinha essa. Provas ou expiações, ou qualquer coisa que aconteça na nossa vida, é sempre decidido pelos benfeitores quando nós não temos competência. Mas quando nós já temos um mínimo de maturidade e competência, nós podemos participar. Sempre a supervisão dos benfeitores amigos, né? Agora, para finalizar esse nosso raciocínio da sequência do princípio inteligente pelos diversos reinos, eu quero dar um outro exemplo muito didático, que é o do óvulo fecundado. Então, num dado momento, o óvulo foi fecundado, virou um feto, virou um bebezinho, nasceu, é um bebezinho, passou algum tempo, é uma criança, primeira infância, segunda infância, adolescência, idade adulta, etc., né? Houve sequência? Sim. Sim, então. Apesar desse encadeamento todo, eu posso dizer hoje que eu sou o óvulo fecundado, que fui na barriga da minha mãe? Não, não sou. Fui. Mas hoje já desenvolvi outras potencialidades, hoje sou uma identidade, uma individualidade. Né? Muito bem explicado, dona Lúcia. Muito bem resumido. Maior a nossa evolução, mais se acentua a nossa individualidade. Por isso é que nós comentamos que a diferença básica da doutrina espírita, da doutrina de Spinoza é exatamente isso. Porque Spinoza fala que nós somos gotinhas d'água que voltamos para o oceano, que num determinado momento a gente desaparece no todo. Mas a doutrina espírita ensina que, muito pelo contrário, quanto mais evoluímos,
mais se acentuam as nossas características. Vamos. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei perguntar, não. Eu sou meio... O que porque, assim, vamos manter a evolução. Uma coisa que eu entendo hoje, o exemplo que a senhora falou do óvulo, tipo, um óvulo virou uma criança, tipo, é sempre um indivíduo, né? Então, eu entendo que o indivíduo vai evoluir. A sequência do trabalho. Quando ele vai para outros, tipo, a questão do vegetal, do animal, o que eu entendo se a senhora pode dizer que eu estou entendendo na forma errada ou não. Que existe um princípio, né? Como sabe, um princípio, a gente faz parte do todo. A primeira aula que nós tivemos, Deus, Espírito e Matéria. Espírito, princípio espiritual. Matéria, princípio material. É o que faz a vida acontecer. Não é o que eu falo para aqui. Não é que eu era, tipo, no passado eu era um alface, um pé de alface, e agora eu sou tipo, aí eu virei um macaquinho e virei um cachorrinho. Tem muito dessa piadinha aí. Então eu já fui barata. Então mas não é eu fiz já fui alface. Não, você hoje não estava lá. O que estava lá era um princípio espiritual incipiente, viu? E outra coisa boa ensina, depois que a gente atinge um determinado patamar evolutivo, a gente não regride. Então, existe a corrente filosófica que admite a metempsicose. O que é metempsicose? É a gente se reencarnar numa onça. Uns tempo atrás, teve uma novela da Globo que a moça virava Pantanal, né? Virava uma onça. Não, isso é completamente... Então, quando a gente falar para mim, essa é uma banana, não é verdade isso, porque eu não posso regredir. Não pode. Garanto, viu? Mas o inverso, a gente não sabe, né? Nós já podemos ter sido onça, banana, barata, sei lá, né? Sabe, sei lá Deus, o que nós passamos, né? Nosso processo para chegar até aqui. Tá certo. Obrigado. Tá bom, vamos lá, que eu quero ir em alguma pergunta da Tabata, senão a gente não chega. Por favor, quando puderem, façam uma viagem na internet pelo fundo do mar para ver a beleza dos corais. Você olha, você não sabe se é bicho, se é mineral. Vale a pena. Joia, só lembrando, gente, que a gente tem mais 5 minutos. Óbvio que a gente vai estourar o tempo, mas não tem problema. A gente tem mais 5 minutos para fechar com o nosso tempo. Eu já ia até falar, acho que estava até melhor deixar no outro dia. Porque... Não, vamos lá, só mais uma. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma das perguntas. Bom, uma primeira pergunta que eu tinha falado, eu fui meio por ordem de que a gente aprendeu um pouco sobre mediunidade, outro bloco sobre reencarnação, outro bloco sobre outros planetas e onde a gente pode, como que vai a nossa evolução. Uma pergunta que eu fiz que talvez seja mais até para o grupo de evangelização infantil, mas o que eu me pergunto muito é como que a gente pode evoluir mediunicamente e como principalmente tratar isso com crianças. Porque esse tema ainda é uma coisa muito delicada, pelo menos aqui em casa, né? Minha única experiência, de não querer assustar também, né? Então, eu acho que a gente leu muito na história aquelas duas irmãs que ajudaram tanto Kardec, e daí por isso que ficou na minha cabeça, revendo todo o material, que elas eram tão novas e já faziam um trabalho tão magnífico e ajudou tanto Kardec. E essa é a minha grande questão, como a gente consegue trabalhar... Eu sei que para elas deve ter vindo uma coisa tão natural e elas eram seres tão evoluídos que puderam ajudar tanto, mas como a gente pode, na infância, falar sobre isso e ajudar de alguma forma? Como você mandou as suas perguntas antes, eu tive tempo de pensar e já elaborei as respostas. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Isso, legal. Agora, não está aqui esse seu comentário final. Por que que aquelas crianças... eu digo, foi quando me veio na minha cabeça, a minha pergunta foi disso, sabe? Pois é, eram espíritos com tarefa definida. Uhum.
Cada espírito tem a sua programação, tem o seu trabalho. Ainda há pouco, lá no estudo do Evangelho, a gente falou, um vem com 3 itens na listinha, outro vem com 10 itens, né? Elas vieram com esse compromisso. Não quer dizer que tenha que ser igual para todo mundo. Mas vamos rapidamente. Pergunta da Tabata. Para que o médium consiga auxiliar os necessitados, o que ele deve fazer? Mediunidade é um talento, deve ser usado para o bem. Como é que eu uso a minha mediunidade para o bem? De uma forma coerente com os ensinamentos de Jesus. Todo médium que cobra está se endividando e está malbaratando esse talento, esse tesouro que a misericórdia do Pai colocou ao seu alcance para ele evoluir. Outro item fundamental no desenvolvimento mediúnico é a disciplina. E o que é que eu chamo de disciplina? Reforma íntima, que nós comentamos a beça lá no capítulo de Emmanuel, né? E a reforma íntima é saúde espiritual. E da mesma forma, nós precisamos cuidar da nossa saúde material, física. Porque o médium que usar droga, que fumar, drogas lícitas ou ilícitas, que fumar, ou que se deixar levar pela glutonaria, vocês estão lembrados do capítulo do exemplo que André Luiz dá no Missionários da Luz, né? Daquele médico de Conceição com a barriga cheia. Pois é. Então, pautar uma vida disciplinada, saudável sobre todos os aspectos. Esses fatores vão facilitar no desenvolvimento harmonioso da mediunidade. E, principalmente, fazer aquele esforço consciente, responsável de amar a Deus, amar ao próximo para si mesmo. Com esses itens, com certeza, o trabalho mediúnico vai florescer. A sua outra pergunta. Qual o melhor recurso para aprimorar ou desenvolver a mediunidade? De uma certa forma, foi respondido na primeira pergunta. Estudo e reforma íntima. Eu tenho que ampliar os meus horizontes espirituais. Com relação às crianças, então, não são espíritos com tarefa definida. O que a doutrina aconselha é que, inclusive, se elas já vêm com fundo mediúnico muito aflorado, que seja levado espiritual para colocar uma cortininha ali nesse fundo mediúnico por uns tempos, porque mediunidade implica em responsabilidade. E a criança ainda não tem maturidade para isso. Então, com relação à criança, a doutrina espírita, evangelização, que o diga, né? Lançar as sementes dos ensinamentos de Jesus nas mentes e no coração da criança, porque aprendeu, ela pode até mudar de caminho pela vida fora, mas a sementinha está guardadinha lá e vai florescer na hora certa. E a melhor maneira de ensinar esses valores para as crianças, valores éticos e morais, são as parábolas de Jesus. As parábolas são tão lindas, né? Cada uma é mais linda do que a outra, e a criança entende direitinho. É verdade. É porque meu medo sempre dessa questão de a evangelização que a gente já está fazendo é mais no sentido de não assustar, né? Enfim, a minha filha fica o tempo todo falando, ai, mamãe, eu me sinto observada o tempo todo. Daí eu falo bastante para ela, deve ser o seu anjinho da guarda que está junto com você, né? Deve ser o papai do céu. Essa conversa com o anjo da guarda ajuda muito. Isso, então é esse trabalho que a gente tenta fazer para não assustar, né? No sentido, eu vi alguém ali, ou alguma coisa assim, sabe? Que acontece. Esse trabalho que vocês estão fazendo na evangelização infantil, de contar a historinha, de contar a parábola, de pedir para a criança fazer o desenho, ilustrando aquilo que entendeu do que foi contado,
passar filme, como eu vi vocês. O Miguel escolheu um filme lindo no dia da única aula que eu assisti. Isso tudo vai ficando registrado nos arquivos perispirituais da criança, né? Além das parábolas de Jesus, existe graças a Deus, uma variada, rica bibliografia para crianças. Antigamente não era uma meia dúzia de só, mas hoje nós já temos muita coisa. De fundamental importância, eu diria até indispensável, é cultivar o hábito da prece. Ensinar a criança a conversar com o anjo da guarda, a conversar com Jesus, a trazer para a vida dela esse mecanismo da oração, que a gente sabe é canal luminoso que nos liga com o plano espiritual superior, né? Muito importante também que elas participem do Evangelho no lar. Se a criança é pequena, nós vamos ter o bom senso de fazer um evangelho no lar adequado para ela. Escolher um outro dia, diferente do horário dos adultos. Os adultos podem até participar da criança, mas fazer a criança participar de um evangelho de adulto é muito pesado, muito sem graça para ela, né? Então, adequar ao momento. É que nem dar leitinho, mamadeira enquanto é bebezinho e depois vai usando o alimento mais sólido, né? E com esses itens básicos, o terreno vai estar bem preparado e os outros conceitos, os outros detalhes virão naturalmente mais tarde. Tá bom? Alguma pergunta? Obrigada. Alguma dúvida? Não, acho que era isso mesmo. E acho que as próximas... Eu tenho mais outras, gente, mas a gente faz outro dia, porque já está muito tarde para todo mundo. Tá bom. Se você quiser mandar também, eu posso responder por escrito. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tá bom, gente. Passamos 5 minutinhos, então vamos encerrar. Alguém pode fazer a prece final, por favor, para a gente? Eu faço. Oba, que bom, dona Odete. Então, companheiros, vamos nesses momentos abrindo os nossos corações e já deixando a nossa gratidão a todos os companheiros espirituais, nossos guias e protetores, esses amigos que nos assessoraram nesta noite, nos intuindo, nos inspirando, ajudando a Lúcia como facilitadora para o entendimento das nossas dúvidas. Que possamos, nesses momentos, ser envolvidos por essa luz de Jesus e também pedindo a Ele a proteção para as pessoas doentes, para as pessoas em conflitos, as pessoas necessitadas em geral. Que essa luz possa entrar no nosso lar, nos lares dos nossos companheiros, abençoando, aliviando, acalmando todos os corações preocupados com os seus entes queridos. Vamos também aproveitando para que nós possamos envolver todos nessa luz, nesse amor, pedindo as suas bênçãos, o seu entendimento para as nossas mentes ainda tão necessitadas. Queremos, nesses momentos, pedir que a equipe de Bezerra de Menezes possa, de acordo com as nossas necessidades, abençoar e colocar ali as energias necessárias sobre os nossos copos d'água, as nossas garrafas, os nossos vasilhames. Que nós possamos ter uma boa noite, com paz, com luz, com um bom sono, e que essas energias possam ser renovadas no amanhã, nas nossas lutas do cotidiano. Agradecemos a todos aqueles que nos ajudaram
nesses entendimentos com relação a essas perguntas. E que a luz de Jesus nos envolva mais uma vez e que nós possamos estar juntos na próxima semana, com as bênçãos de Deus e de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Obrigada, então, a boa noite, todos. pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada.